DCV Notícias. Treze horas na República de Cabo Verde. Muito boa tarde. Vamos dar início ao Jornal da Tarde para esta quarta-feira. Na abrir, vamos conhecer os títulos. Mais uma piroga com 11 indivíduos deu à costa esta manhã em São Vicente, resgatados encaminhados para centro de estágio. E a ICV suspeita de possível responsabilidade do BCV na questão de leilões do INPS e pede publicação do relatório de auditoria. Governo alarga leque de bens móveis sujeitos à garantia para facilitar acesso ao crédito. Plataforma de registro de garantias mobiliárias foi lançada hoje. TACV deverá voar para Estados Unidos e Brasil ainda este ano, previsão do Ministro da Administração Interna, do Ministro do Turismo e Transportes. Festival Literário Morabeza regressa à praia. Festa do Livro acontece de 19 a 22 de março. Conhecidos os títulos, seguimos para o desenvolvimento destas e outras notícias numa edição de Humberto Santos. Muito boa tarde, seja bem-vindo a este jornal. A bordo de uma piroga chegaram a São Vicente mais 11 migrantes, todos malianos, com idades compreendidas entre os 16 e 26 anos, partiram da Mauritânia numa embarcação com motor borda fora, excetuando um que foi levado ao Hospital Central para receber cuidados médicos. Todos os demais estão bem e já instalados no centro de estágio, como nos dá conta o jornalista José Pedro Santos. Em menos de 2 semanas chegaram à ilha de São Vicente 2 pirogas com imigrantes ilegais oriundos do continente africano. Esta manhã, por volta das 7h20, as autoridades deram o alerta da chegada à praia de Norte de Bahia de uma embarcação de fábrica artesanal com 11 indivíduos a bordo. A equipa municipal de proteção civil, que integra várias instituições e coordenada pela autarquia, fez-se ao terreno e assumiu o resgate desses imigrantes clandestinos, informa o vereador pela área de proteção civil, Aníbal Andrade. Deparamos realmente com um grupo de 11 pessoas, faixa etária compreendida entre os 16 e aos 26 anos e, segundo as informações da equipa médica, estão clinicamente estáveis, melhores do que o grupo que chegou há dias atrás cá em São Vicente, e neste momento estamos a dar todo o apoio necessário. Portanto, a equipa médica está aqui a fazer uma primeira avaliação. Neste momento vamos dar início ao processo de evacuação e vão ficar alojados no centro de estágio, e as equipas médicas vão prosseguir com as suas atividades, portanto, uma avaliação clínica mais profunda no espaço coletivo onde vão ficar. As informações recolhidas pelas autoridades apontam que se trata de um grupo de cidadãos do Mali que iniciaram a viagem a partir de Mauritânia no passado sábado, aspectos que estão sob a investigação das polícias judiciária e nacional que acompanham o caso. As autoridades competentes continuarão a fazer o seu trabalho para saber todas as informações, mas para o conjunto de materiais em termos de passaporte e telemóveis, que são materiais que as autoridades utilizam para quantificar mais ou menos o número de pessoas que havia na embarcação, e a acreditar nessas informações, podemos dizer que essa embarcação realmente tinha 11 pessoas. Mas é uma embarcação igual às outras, e é claro que aí há análises que as autoridades da segurança podem fazer a partir daqui, porque a embarcação é semelhante àquela que deu à costa anteriormente e que, segundo informações, tinham mais pessoas. Com patrulha no mar e terrestre, o Centro de Busca e Salvamento e as outras forças que têm a responsabilidade de cuidar das fronteiras do país mantêm alertas porque existe a possibilidade da chegada à costa da ilha de São Vicente de outra embarcação com mais imigrantes ilegais, indica Aníbal Andrade. A JRCC neste momento está com uma embarcação no mar, segundo as informações que temos, dentro do quadro das suas competências, a fazer um patrulhamento para apoiar em missões de busca e salvamento, porque, segundo as informações que a polícia apurou aqui com o grupo, há uma segunda embarcação
que poderá dar a costa neste espaço e então temos aí uma equipa no mar e temos também um contingente a fazer um patrulhamento aqui nessa costa para podermos preparar e dar todo o apoio necessário. Depois de escoltados à estrutura desportiva do Centro de Estágio, um dos emigrantes que chegaram esta manhã foi conduzido ao Hospital Batista de Sousa para receber cuidados mais específicos ao quadro de desidratação que apresentava, garantiu a diretora clínica da estrutura de saúde, que ainda certifica que os 4 que chegaram a São Vicente no domingo passado e que se encontravam hospitalizados tiveram alta ontem à tarde. E o ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, disse hoje à Lusa que os alarmes deveriam disparar antes da morte dos migrantes que arriscam viajar de África para as Canárias em embarcações que depois chegam a Cabo Verde à deriva. O alarme teria que ser desperto antes das vidas se perderem. Agora, o que nós podemos fazer é comunicar o conhecimento que nós tivemos deste drama humano e comunicar também que há sobreviventes. Mas este assunto é debatido em todos os países do Atlântico. Todos os países do Atlântico estão conscientes de que existem vagas de imigrantes e que neste momento há uma vaga do continente designadamente para as Ilhas Canárias. E é daí que decorrem estes eventos de embarcações perdidas à deriva no mar e que acabam por vir parar aqui, muitas vezes por sorte, outras vezes por azar. Paulo Rocha comentava a situação da piroga, que terá partido do continente com 65 ocupantes e que ficou um mês à deriva, sobrevivendo 4 náufragos no domingo na ilha de São Vicente. O ministro da Administração Interna diz que o repatriamento será feito assim que os migrantes se recuperarem. Depois deste processo de completa identificação, as autoridades diplomáticas entrarão em contato com os países de origem, visando identificar, localizar os familiares, primeiro para os avisar e depois para os procedimentos de repatriamento que se impõem nos termos da lei. Este é um procedimento que já está afinado, já não é a primeira vez, as autoridades já estão treinadas, sabem como proceder. O tempo vai depender, sobretudo, da recuperação física dos náufragos. Entretanto, como já noticiamos, um outro barco com 11 pessoas também deu à costa a ilha de São Vicente e foi encaminhado um para o hospital e os outros 10 ao centro de estágio. Além dos 2 barcos artesanais que encalharam na ilha de São Vicente no domingo e hoje, registaram-se outros 3 casos nos últimos 16 meses. Em novembro de 2022, uma embarcação com 66 imigrantes senegalesas deu à costa a Ilha do Sal. Em janeiro de 2023, uma piroga chegou à Ilha da Boa Vista com 90 migrantes africanos a bordo, 2 deles mortos. Um barco que partiu do Senegal em julho de 2023 com 101 pessoas foi encontrado à deriva junto à Ilha do Sal em agosto com 38 sobreviventes assistidos e repatriados. Na sua declaração política, o grupo parlamentar do PAICV abordou o que chamou de intransparência na gestão de recursos públicos em Cabo Verde, destacando o caso do leilão do INPS e o relatório do Banco de Cabo Verde. O deputado Julião Varela acusa o Banco Central de ter tido uma ação reativa e questiona a possível responsabilidade do BCV em todo o processo. Pormenores com Raquel Mendes. O deputado do PAICV começou por afirmar que a intransparência na gestão dos recursos públicos em Cabo Verde vem assumindo proporções preocupantes e cada vez mais grave e complexo. É que para o maior partido da oposição, depois dos casos da gestão dos recursos da Covid-19 e da gestão dos fundos do ambiente e do turismo, surge agora o caso do leilão do INPS. No dizer do Julião Varela, o comunicado emitido pelo BCV, que deu razão à reclamação de alguns bancos, veio mostrar que a entidade reguladora teve uma ação reativa ao se dar conta da situação apenas no decurso do segundo leilão e após a reclamação dos bancos comerciais e questiona a isenção de responsabilidade do banco. O primeiro aspecto que pode ser questionado
é se o BCV é isento nesta questão e se está isento de responsabilidade. Nunca terá ocorrido à administração do BCV que o INPS poderia um dia procurar maximizar o retorno dos seus investimentos e que isso poderia ter impacto no sistema financeiro, sobretudo nos bancos mais pequenos e com mais constrangimentos a nível de liquidez? Ou não terá cautelar essa eventualidade e foi, por conseguinte, apanhado desprevenido? Para Julião Varela, ficou claro que o país não dispõe de instrumentos nem incentivos adequados para a gestão da liquidez e o desenvolvimento do mercado interbancário. E aprová-lo é o facto do BCV vir a exigir que o INPS conserte previamente com o banco a gestão da sua carteira. E com essa recomendação, o BCV está a ter uma atitude financeira repressiva, de parcialidade, e que pode ser entendida como uma medida para manter artificialmente baixa as taxas de juros, com o propósito de garantir taxas reais de juros negativos e, deste modo, aliviar o serviço da dívida pública do Estado, ficando à margem a necessária transparência que se exige de um Banco Central. A bancada do PSV mostrou-se ainda preocupada com a solução encontrada pelo governo de colocar numa mesma mesa a entidade reguladora e o INPS naquilo que o partido considera ser uma ingerência do governo no INPS. Em reação, Celso Ribeiro acusou o PSV de tentar descredibilizar o governo e as instituições e de fazer fuga em frente. Para o deputado do MPD, ao atuar, o BCV provou que a regulação funciona, ao contrário de no tempo do PAICV. Onde esteve o BCV na altura do processo do novo banco, que aí sim não fez o seu papel, chegamos onde nós chegamos e as consequências que se deu com o novo banco e, consequentemente, o contágio relativamente ao nosso sistema financeiro. Portanto, nós devemos ser sérios em tratar assuntos sérios, como é o sistema financeiro, que é um sistema muito melindroso, que deve a proteção de todos nós. E não devemos e não podemos utilizar esse processo para satisfação política e fazer política. Já a UCID, na voz do deputado António Monteiro, afirma que o BCV agiu bem, mas discorda do facto do governo querer sentar à mesma mesa a entidade reguladora, o INPS e os bancos comerciais. Aqui nós não estamos minimamente de acordo, porque sentimos que se quer aqui fragilizar a entidade reguladora, quer-se colocar no mesmo nível estas entidades para depois fugir-se provavelmente a algumas responsabilidades que deverão ser assacadas se elas existirem. Em resposta à declaração política, a ministra dos Assuntos Parlamentares exorta as entidades que têm responsabilidade a agirem e garante que as responsabilidades serão assacadas. Janine Lelis afirma, no entanto, que tratando-se de um facto novo, devia-se tirar as devidas ilações. É um facto novo para o BCV, é um facto novo para o INPS, é um facto novo para o Governo de Cabo Verde. Nós temos que, efetivamente, ter maturidade para tirar as lições e as ilações deste comunicado, tomar e adotar as medidas que se impõem para melhor garantia daquilo que são os investimentos do INPS, para a garantia do funcionamento equilibrado do sistema financeiro do país. E no período da ordem do dia, o Ministro do Turismo e Transporte respondeu a perguntas dos deputados. O Ministro afirmou que a TSV deverá retomar os voos para os Estados Unidos e o Brasil ainda este ano. Detalhes com o jornalista José António dos Reis. Pois é, o ministro Carlos Santos respondia então à pergunta do deputado do PAICV, Alberto Alves. O governante explicou que o Executivo está a criar todas as condições neste momento no sentido da TACV retomar uma das rotas mais rentáveis, que é para os Estados Unidos. Carlos Santos lembra ainda que há um conjunto de certificações que a companhia aérea tem que cumprir antes de iniciar a operação para o Brasil e para os Estados Unidos da América. E as equipas estão empenhadas para poder, juntamente da AC e também juntamente das autoridades americanas, ter todas essas certificações e, pelas últimas informações, as coisas estão no bom andamento e muito brevemente estaremos a anunciar essas duas rotas, Brasil e Estados Unidos, para este ano. Eu entendo a ansiedade, a preocupação do Sr. Deputado, mas é a preocupação nossa, porque esta rota é das rotas mais rentáveis que
a companhia tem. Portanto, como deve imaginar, a companhia é a primeira interessada, o ministro é o primeiro interessado que tenhamos este voo a acontecer. Ainda falando de transportes, a deputada da UCID, Zilda Oliveira, quis saber sobre as soluções para o aeroporto Cesário Évora em São Vicente em relação a alguns voos noturnos e em situação de visibilidade reduzida. O ministro Carlos Santos remeteu para um comunicado da ASA, acrescentando que não há no mercado equipamentos adequados para o efeito. Perante esta informação que nos é trazida pela empresa ASA, que tem técnicos especialistas, não está lá nenhum político, estão técnicos especialistas e que contrataram uma empresa espanhola que tem expertise nessa área, nós temos é que acreditar naquilo que diz o comunicado. Isso não quer dizer que ao longo dos anos poderá vir a haver, com a evolução tecnológica, outros equipamentos, e hoje o mundo está em mudança, para se melhorar. Queira concluir, Sr. Ministro? Relativamente à parte noturna, é a mesma questão, tendo em conta essas limitações. Há uma certificação que é emitida pela Agência de Aviação Civil que limita a aterragem de aviões a jato no aeroporto. Mas isso não quer dizer que no caderno de encargos de investimentos da VONCI não haja melhoria do balizamento luminoso do aeroporto para procurar ver se conseguimos melhorar o certificado que hoje o aeroporto tem. O ministro do Turismo e Transportes falou ainda do programa operacional do turismo, nomeadamente na Ilha do Fogo, questionado por Filipe Santos, mas também durante esta questão levantou-se, ou melhor disse, que o Instituto, ou melhor, que no quadro deste programa, com o Banco Mundial, o Governo prevê investir até 2026 cerca de 500 mil contos nas 5 principais ilhas em projetos de aldeias turísticas. A pergunta dos deputados ao Governo, neste caso ao Ministro do Turismo e Transportes, vai prosseguir no período da tarde. São 25 perguntas dirigidas, portanto, ao Ministro Carlos Santos. Uma sessão que a Rádio de Cabo Verde, como habitualmente, vai continuar a acompanhar. Especialistas profissionais e representantes de instituições públicas e privadas do setor do mar vão estar reunidos esta tarde em São Vicente no workshop Destravando o Crescimento Azul. O objetivo é disseminar o diagnóstico do setor privado em Cabo Verde, realizado pelo Banco Mundial. O diretor nacional das Pescas e Aquacultura, Carlos Monteiro, em entrevista antecipada ao jornalista Levi Salomão, diz que a economia azul é um processo gradual, contínuo, que requer muito financiamento e que o workshop veio em boa hora. Multiplicar oportunidades, gerar outras cadeias de valor em torno da pesca, que não apenas numa perspectiva de extração. É o espírito da economia azul que, segundo o diretor nacional das Pescas e Aquacultura, conta com uma panóplia de projetos, alguns já em curso. A aquacultura é uma delas. Temos experiências já a decorrer em São Vicente, o exemplo do Calhau, fazenda do camarão. É uma exploração numa perspectiva de economia azul, de sustentabilidade. Temos também outros projetos em carteiras, temos, por exemplo, a aquacultura para o atum. Temos que ver essa perspectiva de complementaridade, atividades com o ecoturismo, com o turismo, desde a pesca desportiva. Temos projetos importantes que vão alavancar o turismo e a pesca, nomeadamente em Santo Antão, temos em Santiago. Há um pouco, por exemplo, no Sal, temos o Pontão. Projetos que, segundo Carlos Monteiro, não obstante o mote do workshop, demonstram que o crescimento azul não está travado. O que por vezes falta ou demora a chegar são financiamentos. A economia azul é um processo gradual, é um processo tanto contínuo e é preciso muito engajamento e muito financiamento. E esse workshop vamos trabalhar e vamos exatamente recolher subsídios numa perspectiva, portanto, clara de otimizar e de acelerar e sobretudo, de encontrar estratégias eficientes para a mobilização e, sobretudo, para portanto, a mobilização dos recursos, os desembolsos, porque normalmente são processos que envolvem, tanto alguma tecnicidade, são projetos que são feitos concursos, estudos, porque não há economia azul sem investimento, sem parcerias, portanto, é isso que vamos, portanto, trabalhar.
Por isso, sublinha, o workshop chega em boa hora. O evento reúne em São Vicente especialistas, profissionais e representantes de instituições públicas e privadas do setor do mar e conta com a parceria do Banco Mundial e da Cooperação Francesa. É hoje à tarde em São Vicente. Criar mecanismos legais para conferir à ARC poderes para regular as redes sociais, a necessidade de uma maior diversidade de fontes de informação pelos média constituem as principais conclusões da Conferência Internacional sobre os Desafios da Regulação e Pluralismo, que terminou esta manhã na Praia. A rede das instâncias africanas de regulação da comunicação social também propõe um debate sobre a necessidade de se estabelecer uma cota de representatividade nos média de todos os territórios que compõem cada país. Jornalista Joana Lopes. Muitas são as informações bombardeadas diariamente nas redes sociais por internautas com perfis variados e muitas vezes duvidosos. Informações que algumas vezes ferem o bom nome e sensibilidade das pessoas, sem falar dos fake news. A rede das instâncias africanas da regulação da comunicação social quer passar a ter poderes para regular as redes sociais, conforme o membro do Conselho Regulador da ARC, Alfredo Pereira. Uma das conclusões que nós chegamos aqui é que é preciso, de facto, rever alguns países, nomeadamente eu falo particularmente de Cabo Verde, a questão da lei para que, portanto, a ARC, a autoridade reguladora, possa, de facto, também regular, em certa medida, as redes sociais. Notou-se também que os órgãos da comunicação social privilegiam os políticos e outros decisores sem pensar na abordagem género. Concluem que as pessoas com deficiência, as organizações da sociedade civil e as crianças têm pouca presença na comunicação social. Daí que a rede promete passar recomendações no sentido de diversificar as fontes de informação e o público-alvo, assegura Alfredo Pereira. Mas as autoridades reguladoras o que podem fazer através dos seus relatórios, através da monitorização, é, de certa forma, aconselhar para que haja, portanto, essa diversidade, e foi uma das coisas que nós aqui debatemos e verificamos que é uma realidade em todos os países a necessidade de uma maior diversidade para determinados tipos de públicos. Igualmente, para atingir a diversidade geográfica nos mídias, a necessidade de se instituir uma cota de representatividade, um assunto a ser debatido. Outra coisa que fica aí, sobretudo para Cabo Verde, e nós discutimos isso agora, eventualmente a necessidade para nós podermos atingir, portanto, a diversidade geográfica que tanto almejamos, poderia-se pensar na possibilidade de uma cota em termos proporcionais. É óbvio que isso acarreta uma maior discussão, porque isto traz também em si, se houver uma certa obrigatoriedade dessa cota em termos proporcionais, vai obrigar que os órgãos tenham obrigatoriamente que estar em todas as ilhas, e isso tem implicações em termos dos recursos humanos, em termos financeiros. Então há que discutir como financiar isso. E um dos desafios da autoridade reguladora da comunicação social cabo-verdiana é conseguir meios para realizar estudos diversos, nomeadamente de audiência e da representatividade territorial, entre outros, para que se possa oferecer aos cabo-verdianos a informação que precisam. Uma hora e 24 minutos, Jornal da Tarde da RCV. O entrecruzamento literário entre os clássicos e a nova geração de escritores é um dos 5 painéis temáticos que vão animar o Festival Literário Morabeza, que vai acontecer de 19 a 22 de março, na Praia. A 4ª edição da Festa do Livro de Cabo Verde conta com feiras, oficinas e sessões de contos que terão como palco a Biblioteca Nacional, escolas secundárias da Praia, UNICEF e o Auditório Nacional. Ernestina Lopes. Parou por causa da pandemia, mas está de volta o Festival Literário Morabeza, que este ano conta com a sua 4ª edição. Este festival literário almeja, de acordo com a presidente do Instituto da Biblioteca Nacional, dar continuidade à sua missão de promover o livro,
a leitura e a literacia através de uma programação que integra vários setores da cultura. Os 4 dias da Festa do Livro de Cabo Verde reúnem na cidade da Praia, de 19 a 22 de março, grandes personalidades nacionais e internacionais, conforme disse hoje em conferência de imprensa a presidente do Instituto da Biblioteca Nacional, Matilde Santos. O evento reunirá durante 4 dias escritores, investigadores, ilustradores e outros especialistas nos domínios do livro e da literacia das diferentes especialidades literárias para discutir a relevância do livro e da literacia no desenvolvimento cultural de um país. Cumpre destacar Germano Almeida, Prémio Camões 2019. Entre as participações estrangeiras, destacamos a presença do professor doutor Henrique Vasquez Justo, presidente do Instituto Europeu de Estudos Superiores em Portugal. Destacamos igualmente a participação da Lauren Rose Teixeira, que é escritora luso-britânica e filha de uma cabo-verdiana. Apenas 11 anos já se destaca no ofício literário. Esta é uma das novidades deste regresso. A ligação entre os clássicos e a nova geração dos escritores é outra temática em destaque. Pôr em contacto esses escritores. E neste primeiro painel nós vamos ter em contacto Germano Almeida com Evel Rocha, que também é um dos escritores que tem vindo a afirmar-se no mundo literário, não só em Cabo Verde, mas também já a nível internacional. Nós estamos a falar de pôr em confronto estas duas gerações de escritores. O festival conta com apoios da Cabo Verde Telecom, em representação da empresa. Francisco Almeida destacou a importância deste evento literário. Sabemos que o cultivo do hábito da leitura hoje é um desafio, sobretudo no mundo de tecnologias em que vivemos. É necessário conciliar o hábito da leitura com este contexto das tecnologias, por forma a que as novas gerações cabo-verdianas, estudantis e não só, literárias, possam continuar a promover o hábito da cultura e do conhecimento. A 4ª edição da Festa do Livro de Cabo Verde conta ainda com feiras, oficinas e sessões de contos que terão como palco a Biblioteca Nacional, escolas secundárias da Praia, UNICV e o Auditório Nacional. O Festival Literário Morabeza, que vai acontecer de 19 a 22 de março na Praia. A comunidade da herança judaica de Cabo Verde assinala hoje 10 anos da restauração do talhão judaico do século XIX existente no cemitério da Várzea. Esta manhã foi momento para o descerramento da placa comemorativa. O talhão judaico abriga sepulturas com inscrições hebraicas, prestando assim uma homenagem à história da imigração dos judeus marroquinos que vieram no século XIX a Cabo Verde. Maria José Macedo. Há 10 anos atrás, a Cape Verde Jewish Heritage Project, com o apoio financeiro do rei de Marrocos, arrancava no cemitério da Várzea com as obras de restauração do talhão judaico, espaço onde abriga sepulturas dos judeus marroquinos que chegaram a Cabo Verde no século XIX. Para a presidente da Cape Verde Jewish Heritage Project, Carol Cassiel, este ato de hoje representa muito para a tradição e cultura judaica. Na tradição judaica, cuidar dos falecidos é uma das tarefas mais importantes da nossa religião. Até mais importante do que construir uma sinagoga, criar o que chamamos em hebraico Hevra Hadesha. O ministro das Comunidades, Jorge Santos, destacou que a chegada dos judeus marroquinos a Cabo Verde marcou pela positiva a presença na sociedade cabo-verdiana. No período pós-Inquisição e com a chegada dos sefarditas vindos de Gibraltar, mas também de Marrocos, consolidou grandemente esta presença judaica em Cabo Verde. Marcaram na positiva, porque trouxeram o saber fazer comércio.
Também a ocasião serviu para Edil da Praia, Francisco Carvalho, endereçar uma mensagem em inglês, destacando a praia como uma cidade que a todos acolhe, e manifestou o seu engajamento em continuar a apoiar o projeto da herança judaica em Cabo Verde. Entre os convidados estiveram o rabino que representa a comunidade judaica em Lisboa, e também estiveram presentes na cerimónia o embaixador dos Estados Unidos da América e o embaixador de Israel em Cabo Verde. O talhão judaico do século XIX foi restaurado através de uma parceria entre a Câmara Municipal da Praia e o Cape Verde Jewish Heritage Project, com financiamento do rei Mohamed VI de Marrocos em maio de 2013. O suposto homicida da jovem de 30 anos, encontrada morta na cidade do Porto Novo, em Santo Antão, foi também encontrado sem vida no início da noite desta terça-feira, segundo informações das autoridades policiais. O corpo de Ravilton Évora foi encontrado nas imediações do estádio municipal, numa ribanceira, e foi levantado antes das 21 horas. Ao que tudo indica, ele terá posto o fim à sua própria vida. O jovem estava desaparecido há mais de 24 horas e estava sendo procurado pela polícia como suspeito de ter assassinado a sua ex-companheira Andira Dias, encontrada morta na sua residência na manhã da segunda-feira. Aguarda-se ainda pela chegada de um médico legista para fazer a autópsia. O Presidente da República, José Maria Neves, felicitou hoje o seu homólogo do Ghana, Nana Akufo-Addo, pelo Dia Nacional da República do Ghana, que se comemora neste 6 de março. O chefe de Estado cabo-verdiano, em nome do povo de Cabo Verde e em seu próprio nome, expressou as mais fraternas felicitações e os votos de saúde e bem-estar, bem como prosperidade e progresso para o Ghana e o povo irmão. Na missiva encaminhada ao presidente do Ghana em Accra, o presidente Neves renovou ainda a sua disponibilidade de continuar a aprofundar e fortalecer as relações de amizade e cooperação existentes entre os dois países, tanto a nível bilateral quanto multilateral, para benefício mútuo dos dois povos, escreve José Maria Neves no comunicado. Na mensagem, aliás, na missiva enviada ao seu homólogo do Ghana. Na atualidade internacional, o naufrágio de uma embarcação de pesca artesanal provocou 6 mortos e 3 desaparecidos ao largo da província angolana do Namibe, divulgaram hoje as autoridades locais. As autoridades indicaram que o excesso de carga associado ao mau tempo esteja na origem do acidente. Com a embarcação navegava da comuna de Lucira para a praia do Bonfim. Segundo as autoridades, foram resgatadas com vida 10 dos ocupantes. Além de 19 pessoas a bordo, a embarcação transportava combustível, água e equipamentos. Em Moçambique, o ministro da Defesa Nacional defendeu hoje a necessidade de legislação específica sobre o uso de drones e de aparelhos similares para acabar com o que chamou de uma selva em que estes dispositivos são operados e de forma a garantir a segurança nacional. Cristóvão Chume avançou que a ausência de uma norma específica sobre a referida matéria está a permitir o sobrevoo sem controle por drones de áreas de operações militares nos quartéis, levantamento de informação geológica, topográfica sobre a fauna e de outro tipo de recursos. O ministro da Defesa Nacional assegurou que o futuro diploma vai respeitar os direitos fundamentais dos cidadãos, incluindo a liberdade de imprensa, à exceção de restrições impostas por situações como o estado de emergência. Cristóvão Chume avançou que a lei vai balizar o uso de drones, colocando os devidos limites no recurso a este tipo de dispositivo e de outros veículos aéreos de captação de informação. 13h34. Recordemos os títulos.
Mais uma piroga com 11 indivíduos deu à costa esta manhã em São Vicente. Resgatados, 10 foram encaminhados para o centro de estágio e um ao Hospital Central da ilha. PAICV suspeita de possível responsabilidade do BCV na questão de leilões no INPS e pede publicação do relatório de auditoria. Governo alarga leque de bens móveis sujeitos à garantia para facilitar acesso ao crédito. A plataforma de registro de garantias mobiliárias foi lançada hoje na Praia. TACV deverá voar para Estados Unidos e Brasil ainda este ano. Previsão do Ministro do Turismo e Transporte ao responder hoje a perguntas dos deputados no Parlamento. Festival Literário Morabeza regressa à Praia. Festa do Livro acontece de 19 a 22 de março. Humberto Santos na edição e apresentação deste jornal, técnica da Dão Brito, e no apoio à realização esteve a Jamila Carvalho. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.